Ok, então estamos gravando a aula a partir de agora, conforme já combinado e sempre informado. Nós somos obrigados a informar, né, que a aula está sendo gravada. Quem estiver incomodado esteja livre para sair da sala, mas vai perder o conteúdo, não tem como. Semana passada nós vimos aquela história das conversões de base, daquela revisão, né, de portas digitais, o que é um bit, o que é um byte, como que eu transfiro, como eu transformo as palavras binárias em hexa, de hexa para octal, para decimal, aquela história toda, né? Ficou alguma dúvida que a gente precisa discutir referente à última aula? Algum conteúdo, alguma revisão que de repente se faça necessário? Ou podemos seguir a aula? Da minha parte, não, professor. Tá, deixa eu habilitar o chat aqui de forma que eu consiga ver também, senão eu fico perdido com o pessoal que não tem microfone. Vamos lá, conversas. Ok. Então, estou monitorando, vamos ver. Então hoje a gente entra o seguinte, né, com a instrumentação e controle, com os principais conceitos para que a gente entenda o linguajar que é utilizado nessa área de automação industrial. Tá? Quando se fala de automação e controle, existem alguns termos técnicos que são comuns dentro dessa área e quem vai passar por ela ou entrar nela tem que estar sabendo alguma coisa disso que a gente está posicionando vocês. Tá? Todos esses conceitos aqui a gente vai disponibilizar em arquivo PDF para vocês ao final da aula, né? O vídeo também vai ficar disponível para que vocês possam esclarecer qualquer ponto de dúvida, no caso. Tá? Então vamos seguir a aula. O importante, na verdade, é não levar dúvida para casa. Então, na nossa última aula, eu fiz uma breve introdução do que significava a história da resolução. Né? A resolução ela está relacionada em quantas transições a minha conversão analógica digital vai ser trabalhada. Lembra daquela história do volts por transição? Né? Eu contei a historinha daquele conversor analógico digital de 2 bits e nós descobrimos lá que o passo da transição era de 3,33 volts. E se eu tiver uma transição de uma resolução de 4 bits? A minha transição vai ser de 0,66 em 0,66. Você percebe que cada uma dessas linhas, eu estou adicionando o valor de 0,666 de 0 volt até praticamente 10 volts. Existe uma correlação direta na versão binária, para que vocês entendam, né, os 4 bits. E existe uma correlação direta com o hexadecimal. Se existe a correlação em binário em hexa, também existe decimal. Por que é importante a gente saber esse detalhe? Se eu pegar o valor, essa posição, por exemplo, aqui, o 0110, tá? Se eu pegar essa posição número 6 hexa, que é o 6 decimal, e multiplicar pelo meu volts por transição, qual é o valor que eu vou encontrar? Eu já vou encontrar esse valor aqui, de 3,996. Então, esse valor de tensão referência nada mais é do que um múltiplo da minha resolução pela posição decimal que ela ocupa. E isso vai valer, pessoal, para conversores de 8 bits, 16 bits, 24 bits, independente da quantidade de bits que esse conversor possua, essa regrinha de multiplicar a posição decimal vezes o valor da resolução, vezes o K, que a gente vai começar a chamar esse valor aqui de K, ele me entrega exatamente a tensão convertida lá na ponta. Tá, professor, mas por que é importante eu saber isso se a máquina faz isso automaticamente? Alguém faz ideia? Primeiro ponto, primeira razão. Como é que você sabe se a máquina está fazendo certo ou não?
De tempos em tempos existe um procedimento chamado aferição ou calibração, como preferirem. Você tem que ir lá e conferir se a máquina está fazendo a coisa certa. Porque as máquinas também erram. Os sensores, eles desgastam ao longo do tempo. Atuadores também se desgastam ao longo do tempo. Então, de tempos em tempos, né, a cada mês, a cada semana, a cada dia, dependendo do quanto você utiliza esses instrumentos, você tem que ir lá e fazer uma aferição para saber se ele continua te dando um valor exato. E como é que eu vou fazer uma aferição se a máquina me responde em binário ou me responde em hexadecimal? Através dessa metodologia que eu estou mostrando para vocês. Ok? Não se preocupe em decorar isso ainda, porque a gente ainda vai fazer muito exercício até o final do semestre. Tá? Nesse primeiro momento, é mais uma questão do seguinte, ó, entendam como a coisa funciona. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Então tá aí. O primeiro conceito da resolução é isso. É a variação mínima da grandeza que está sendo monitorada, ou seja, de quanto em quanto a variação dessa grandeza está sendo monitorada ou escrita. Definido pela fórmula K igual a LFE, que eu já falei que é leitura de fundo de escala, dividido por 2 elevado a n menos 1. O que é esse n? N é o número de bits da resolução da interface analógica. 10 volts por 2 elevado a décima é um inversor de 10 bits. 20 miliamperes por 2 a décima sexta é uma resolução de 16 bits de uma saída de 0 a 20 miliampere. E por aí vai. E essa resolução ela pode estar sendo entregue, né? Em alguma literatura você pode até encontrar isso, em valores percentuais. Eu ganho 0,5% em cada transição. Eu ganho 0,33% em cada transição. 0,33 da resolução do fundo de escala. 0,5 da resolução do fundo de escala. É uma outra forma de ler a mesma coisa. Tá? Só que quando eu pego tudo isso daqui e divido por 100, eu estou fazendo uma referência de um valor percentual. Dúvidas aqui? Professor, Sim, senhor. eu não consegui entender muito bem essa primeira fórmula. O senhor poderia explicar de novo? Deixa eu ver se eu consigo te explicar de uma outra forma. Quer ver? Um instantinho. Todo mundo conhece esse softwarezinho aqui, né? Vamos imaginar o seguinte. Escala de 0 a 10 volts. Ok? Ok. O conversor AD, de quantos bits? 8 bits, pode ser? 8 bits. Tá claro isso? Sim. Ok, a situação modelo está clareada. Então vamos até aumentar um pouquinho aqui para que a gente não tenha problema. Essa fórmula aqui, quem que é? O K igual a LFE dividido por 2 elevado a N. O elevado a N no Excel é o chapeuzinho aqui que a gente usa, tá? Menos 1. Essa é a fórmula. Tá certo? Quem vai ser o meu K aqui então agora? Ó, meu K é igual. Meu LFE não é o 10 volts? Ok? Sim. Ok. 10 dividido por quem?
Pelo 2 Pelo 2 elevado. elevado. Quem é o meu n? Não é 8 bits aqui? Ah, 2 elevado à consegui entender. oitava. Menos 1. Exato. Certo isso? Tudo bem? Sim. O que é esse meu 0,3922? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Decimal. Vou colocar aqui longe. Decimal. Volts. 8 bits. Quantos decimais eu tenho em 8 bits? Ó, 2 elevado à oitava, 256 posições. Tudo bem? Tudo. Isso quer dizer o quê? Quando eu tiver 1, qual vai ser o meu valor referencial em decimal? Igual a isso aqui. Bin. Binário para decimal dessa grandeza aqui, ó. 255. Vamos deixar a coisa mais organizada aqui. Binário, decimal. Muito bem. O que eu estou propondo aqui? Que minha referência em volts vai ser o quê? Essa grandeza vezes isso, igual a isso aqui, vezes K. Isso quer dizer o quê? Nossa senhora, não vou conseguir alinhar essa célula, não? Olha. Pronto. Quando eu tiver 8 bits em nível lógico 1, a minha posição decimal é 255. Quantos volts eu vou ter na minha entrada analógica? 10. Qual que é a metade disso aqui? Eu poderia falar que é 000111. Isso aqui é a metade do meu binário? Sim ou não? Qual que é a metade de 10 volts? O que eu tenho que esperar aqui como resultado? Não é 5? Se eu der um Enter, ó. Por que deu errado aqui? Vamos lá. Hum. 255. Deixa eu pegar isso aqui. 120. É claro. A metade não é isso, a metade é isso aqui, ó. 64. 240. 204, 001, 001. O senhor igual a Cabin de ficar aqui. Deu branco. Acho que seria 6 números 1, não é, 128, professor? agora Que aí sim. daria... Eu coloquei um 0 a exato. menos, ó. Se eu colocar um 0 a menos, vai dar 64, é claro. Se eu colocar um 0 a mais, são 8 bits. Olha lá. 4, 8. Essa é a metade da escala. Metade da escala dá algo perto de 128. Dá algo perto de 5 volts.
Ah, mas essa é a metade maior, né? Outra metade que pode ser isso aqui, ó. 127. Ou seja, com essa interface de 8 bits, eu nunca vou ter 5 volts cravados. Ou eu vou ter 498 ou 5019. Eu não tenho resolução para trabalhar com 5,0000. Por quê? Porque a minha interface não permite. Qual que é 1/4 de volta? 1/4 não seria 64? Olha lá. 1/4 de 10 é 2,5. 1/8 de 10, quanto que é? 1,25? Olha lá, ó, 32, 1,25. Então, o tempo todo eu estou fazendo uma conversão aqui de uma grandeza binária e eu estou obtendo um resultado em volts no meu processo. O que é o processo de calibração? Né? Eu faço a simulação de uma grandeza analógica e essa grandeza analógica eu tenho que analisar qual é a resposta que eu vou ter lá do outro lado. Por exemplo, se eu aplico 1,25 volts dessa interface, eu tenho a certeza que ela tem que me entregar o 32. Ou aqui o 100.000 no binário. Então, se eu aplico um 1,25 e ele está me entregando 64, tem erro na interface. Porque a interface de 8 bits, pelo equacionamento numérico dele, teria que dar essa grandeza. A outra forma de eu te explicar isso daqui, que talvez fique até um pouco mais simples. Agora sim, decimal, volts. 0, 0, 1. Tá aqui. E o 2 é igual a isso daqui, mais o valor do K. E o 3 é igual a isso aqui. Olha lá o 32, 1,25. Olha o 64, 2,5. Se eu chegar até o 256, (28) 255, 10 volts. 256 não existe. Então, ó, 256 posições para uma interface analógica de 0 a 10 volts. Só que em vez de eu fazer uma tabelinha dentro do meu controlador, eu coloco uma equação no meu controlador. Quando eu receber tal valor decimal, é porque eu estou recebendo tal valor em volts. Ele vai crescendo com qual grandeza? 0,03921. Aí depois de tudo isso eu te pergunto, entendeu ou não? Entendi sim, professor. Clareou. Ficou mais claro? Com certeza. Os colegas que não se manifestaram, ajudou ou atrapalhou essa informação aqui? Vamos lá. Vão continuar não se manifestando? Ajudou, hein, professor? Ajudou sim. Ok. Ficou um pouco mais clara, então, essa história aqui de resolução? Só para complementar essa história da resolução. Então, vamos lá. É como se eu tivesse desenhado na lousa e mostrado, né? Fica mais claro, assim. Não tem lousa, vai no Excel, cara. É.